Tá começando a Masterclass Trabalho no Canadá. A gente gostaria desde já de agradecer a todo mundo que está entrando e acompanhando ao vivo a nossa aula. A gente vai sortear uma assinatura do Acelerador de Emprego. O meu nome é Guilherme, eu vou conversar com o meu irmão Caio. A gente vai falar sobre trabalho no Canadá. Como conseguir trabalho no Canadá. E vai ser assim, bem técnico, bem passo a passo, bem direto ao ponto de como você consegue um emprego numa empresa canadense. Então, boa noite. E como a gente vai falar de emprego, coloque no chat qual é a sua profissão. Eu quero saber. Né? Deixa eu adivinhar. O pessoal vai digitar assistente administrativo ou TI, administração, TI, marketing, a parte de saúde. Saúde tem bastante. Marketing vai ter? Vai ter marketing. Engenharia, tem muita engenharia no Brasil. Engenheiro. Vai ter engenheiro também. Vamos ver o que o pessoal está digitando aqui. Pessoal, a gente vai sortear uma assinatura para o Acelerador de Emprego, nosso novo serviço revolucionário. Não existe nada próximo do nosso serviço do Acelerador de Emprego no mercado. Esse serviço já está disponível se você é assinante da AraVip, e nessa quarta-feira, dia 21, a gente vai abrir inscrições para todo mundo que não é assinante da AraVip, vai poder comprar o serviço Acelerador de Emprego. Mas, antes da gente abrir as inscrições, vamos sortear, Caio, uma assinatura do Acelerador de Emprego para quem está assistindo a gente ao vivo? Vamos, hoje vai ter sorteio. Vai ter sorteio? Fique aqui, a gente está inclusive a gente está conversando com você no chat. A gente é onipresente, é isso, cara? A gente está conversando com você no chat, então mande uma mensagem pra gente e hoje vai ter sorteio. Então, pessoal, para participar do sorteio, tem que estar inscrito no Irmãos Preza/Acelerador, você tem que estar cadastrado, você tem que estar recebendo nossos e-mails. Tem que estar inscrito nesse canal, não custa nada você apertar o botãozinho do subscribe. Dá um like também, né? Tem que dar um like. O like é opcional, mas se você gosta da gente, dá um like, ajuda muito. E o Caio vai digitar, vai falar para vocês um hashtag no final dessa aula, que você vai ter que digitar o hashtag aqui no chat, ó. E o nosso sistema vai sortear uma dessas pessoas que está inscrito no nosso canal, está inscrito na nossa lista e digitou o hashtag. Exatamente. Essas são as regras. Essas são as regras, Guilherme. Então vamos lá. Vamos. Pro pessoal que está chegando agora, cair de paraquedas. Quem são esses dois caras que estão falando sobre emprego no Canadá? A gente ajuda brasileiros a vir pro Canadá há quanto tempo já, Caio? Ó, vai fazer 20... Agora, esse verão, é verão pra gente aqui, né? Em final de julho, agosto, 21 anos que a gente chegou no Canadá, e desde aquela época, desde o blog que eu criei quando eu vim pra cá, a gente ajudou, daí veio o Vancouver para brasileiros, Canadá para brasileiros, ou seja, faz 20 anos que a gente ajuda as pessoas a virem pro Canadá, né? E a gente tem o canal mais assistido no assunto estudo, trabalho e imigração pro Canadá. Nosso canal é referência, já ajudou centenas de famílias brasileiras a vir pro Canadá, e a gente quer ajudar você que caiu agora no nosso canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E Caio, a gente tem também a Área VIP, que é uma plataforma de ajuda que conta com mentoria com a gente, tudo, mas não é disso. A Área VIP já tem o quê? 12 anos. 12 anos que a gente ajuda as pessoas através da Área VIP. Né? E agora vamos falar de emprego do Acelerador de Emprego. Vamos acelerar, pessoal? Vamos acelerar? Vamos colocar a primeira marcha? Vamos tirar de giro
Tirar de giro, lembra disso, cara? Você já tirou carro de giro no Já Brasil? tirei carro de giro. Ele fica eu fazia isso no Brasil. Vamos falar sobre a aceleração de emprego no Canadá, porque é para isso que você está aqui. Vamos começar dos erros. Antes da gente falar como você vai conseguir emprego, qual a estratégia matadora de sucesso que já ajudou muitos nossos clientes e seguidores, vamos falar dos erros. Por que tem gente que não fala assim, ó, tentei e não consegui emprego no Canadá? Vamos lá? Vamos começar disso, cara? Vamos. Então, erro número 1 é a pessoa que não conhece o mercado de trabalho canadense. Antes de você aplicar para a vaga, você não acha importante primeiro saber o que as empresas, na minha profissão no Canadá, estão buscando de um profissional? Sim. Você tem que entender como é que é o mercado de forma geral, você tem que entender como é que é o mercado, de repente, numa região específica do Canadá, como que é o mercado da sua área. Ou seja, por exemplo, você está na área de... Vamos só pegar a tecnologia como exemplo. E você faz um determinado serviço aí no Brasil, você tem determinadas habilidades. É interessante que você saiba como que é esse mercado no Canadá. São as mesmas linguagens de programação, os processos são os mesmos, os softwares são os mesmos, a forma que é trabalhada é a mesma. Então é importante que você entenda. E por isso que esse é um primeiro, a gente pode dizer que é um primeiro erro das pessoas. É a pessoa achar que, então eu tenho essas habilidades, eu tenho essa profissão, então é só começar a procurar por emprego no Canadá. Você acha que vai ser a mesma coisa? Não, provavelmente não. Vai ter que haver um estudo de adaptação. Né? Exatamente. E olha que interessante, no acelerador de emprego que a gente vai sortear hoje e abrir inscrições nessa quarta-feira, eu fiz essa experiência antes da gente gravar, cara. Eu coloquei lá assistente administrativo em British Columbia. E a gente tem uma ferramenta dentro do acelerador de emprego que te dá o panorama do mercado. E o que eu achei interessante que a ferramenta deu, a ferramenta ela foi por região na província de British Columbia. Pode ser qualquer outra província do Canadá, mas eu escolhi British Columbia porque a gente morou 17 anos lá. Eu acho que é mais uma questão pessoal. Sim. E a ferramenta deu o seguinte, setores que mais contratam administradores de empresa. Colocou saúde, educação e bancos. Então, assim, o que eu achei interessante dessa ferramenta, que é um dos dezenas de recursos do acelerador, é que ela já dá, assim, começa procurando por emprego nesses setores, na parte administrativa, Sim, que é onde estão contratando mais gente em determinada região do Canadá. E olha só, esses daí são dados que a nossa ferramenta busca da base de dados do governo canadense. Como é que chama? Do Ministério de Trabalho do mercado de trabalho canadense. Então, essa ferramenta ela vai lá, busca a sua área, busca a região e traduz para você como é que está o mercado nessa área e os pontos que você precisa ficar atento. Por exemplo, às vezes você pede para analisar algumas, vou usar novamente porque é fácil de dar o exemplo. Área de TI. A ferramenta, inclusive, fala assim, ó, a porcentagem de profissionais da área de TI que trabalham por conta própria, ou seja, self-employed, trabalhador autônomo, é isso. Pessoas que trabalham em empresa, é isso. Tantas pessoas vão se aposentar nos próximos anos. Qual que é a demanda, qual que é o número de pessoas entrando nessa área, sabe, nessa região. Então, assim, é super completo o relatório. Legal. Para te dar uma base inicial boa. Erro número 2. A pessoa tenta decolar o avião sem a intensidade, sem a energia, sem a velocidade necessária. Cara, você já jogou Flight Simulator? Simulador de aviação? Bastante. Se você vai muito devagarzinho na pista, o avião ele não sobe. Não, ele vai varar a pista. Vai varar a pista, ele vai continuar reto, né? Então você precisa ter uma determinada energia mínima, intensidade, velocidade, vamos colocar assim, né? Fazer analogia com o avião, né? Para você conseguir decolar um avião. E para trabalho, para procurar por trabalho é a mesma coisa. O maior erro que a gente vê das pessoas que entram em contato com a gente, falam assim, ó, não consegui emprego no Canadá. Assisti o vídeo de vocês falaram que tem bastante emprego no Canadá em determinada região, eu apliquei e não consegui. Ou fui numa feira de emprego e não fui contratado. É porque faltou, geralmente, a gente sempre começa a análise na nossa mentoria a partir desse ponto. Faltou intensidade na busca por trabalho. Sim. Assim, vou fazer um desabafo aqui. Sabe um perfil que às vezes assim, eu não gosto muito quando a pessoa entra no Plano Canadá dessa forma? Sabe aquela pessoa que ela no final de semana, às vezes conversando com um parente, ou conversando com um amigo, ou viu um vídeo, às vezes viu um vídeo nosso. Ou tomou uma cerveja. E tá super empolgada pro Plano Canadá. Sabe aquela pessoa, ela vem com uma empolgação
acima da média no Plano Canadá. Sabe, inicial. Nossa, eu descobri agora, eu quero sair do Brasil, eu vi que aqui não dá, eu não vejo a hora, como é que faz, quanto tempo que demora, pá, não sei o quê. Você vê que essa pessoa, ela começou muito forte. Normalmente essa pessoa, e olha só, a gente já faz isso há 20 anos, a área VIP a gente tem mentoria, a gente conversa com as pessoas. Normalmente a pessoa que ela começa muito forte, ela tende também, a queda também é muito forte. Porque ela tem uma intensidade, mas não tem a continuidade. Se aparece uma outra coisa na vida dela, que ela de repente desperta o interesse, aí ela vai pegar aquela energia e vai jogar em algo diferente. Ou um pequeno obstáculo que apareceu, ela vai, de repente, ou ela começou a procurar para emprego, não teve um retorno na primeira semana, Eu já desisto. aí já desiste, entendeu? A questão de emprego no Canadá é você ter frequência, consistência. A gente gosta muito mais de ver aquele perfil de pessoa que ela já, às vezes já segue a gente há um tempo, você vê que a pessoa já está pesquisando, você vê que ela já, quando ela faz uma pergunta, ela traz já um contraponto, fala assim, ó, eu vi a respeito disso, ou nas minhas pesquisas eu vi isso. Você vê que a pessoa, ela tá sem, essa ideia de sair do Brasil e migrar para o Canadá, ou emprego no Canadá, tá no dia a dia dela. Então, essa consistência, essa rotina vai dar um resultado muito melhor do que ou você, né, você não tem, como você diz, não tem energia nenhuma, ou você tem muita energia. De uma só vez. A energia vem de uma só vez. Isso daí a gente sempre... Isso daí foi sempre assim, o que a gente chama em inglês de red flag, é uma bandeira vermelha quando a gente vê esse tipo de perfil. Ou seja, em tudo na vida você precisa ter uma rotina, você precisa colocar na sua rotina e ter frequência, como o Caio falou, frequência e consistência, frequência e consistência. Você começa um negócio, repete, melhora e repete. Melhora e repete. Melhora e repete. Você vai fazendo isso, aí você vai ver resultado. Eu acho que para tudo na vida, né? Não tem como não fugir a essa estratégia. Né? E erro número 3 é que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, que é a pessoa que tem um currículo mal formatado ou para vaga ou mesmo para o padrão do mercado de trabalho canadense. Você já ouviu muito, você já viu diversos vídeos nossos, ou viu outras pessoas falarem sobre isso. O perfil ele tem que estar formatado, primeiro, dentro do padrão canadense, e 2, dentro da vaga, atendendo aos requerimentos da vaga em específico. O currículo não pode ser genérico, né, cara? Não, e a gente já, nesses anos que se passaram, a gente já contratou pessoas. E a gente já recebeu muito currículo. E é impressionante, eu diria assim, que dá para falar isso sem sombra de dúvida, que pelo menos 35% dos currículos que a gente recebia, ou não estava muito de acordo com o que a gente estava pedindo, ou a pessoa tentou ser muito criativa no design, exageradamente criativa. Ou você vê que era algo extremamente genérico, você vê que essa pessoa ela tá mandando esse currículo para todo mundo. Ela nem sabe que mandou para você. Mandou pra gente, mandou para uma empresa no sul do Brasil, no norte, mandou para uma empresa na Austrália. Você vê que assim, foi o mesmo currículo que foi para essas empresas. Então assim, a gente vai entrar agora em como que você corrige todos esses erros, mas você precisa ficar atento com isso. Isso daí, assim, não adianta você chegar depois e falar assim, ó, Caio, Guilherme, eu mandei 10 currículos essa semana e não tive retorno de nenhum. Na maioria das vezes, se a gente analisar o que você fez, tá claro o que foi feito. Em 99% das vezes que a pessoa vem conversar com a gente sobre isso, na verdade, esse tipo é um erro tá na pessoa e não tá no mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho continua contratando. Sim. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso agora, Caio. Vamos. Porque a gente tá falando de volume, que você tem que ter volume para você começar a procurar por emprego. Não adianta você mandar para 3 empresas, uma vez por mês eu mando um currículo. Caio, eu não tô conseguindo emprego no Canadá. Todo mês, no começo do mês, eu mando um currículo. Isso não é volume. Não. Não é suficiente. Ou assim, até voltando àquele exemplo anterior, aquela pessoa que começa de forma extremamente intensa. A pessoa, depois, ela tem um currículo, ela manda no final de semana, ela manda para 50 empresas. Mas daí você vê que na semana seguinte ela já não manda, na outra ela não manda. E outra, quando você tem uma intensidade também de ficar mandando muito currículo, na maioria das vezes você vai cair naquele erro 3 que a gente acabou de comentar, de que vai ser algo genérico. Porque se você precisa trabalhar melhor no currículo, ver como é que você manda, ver o que a vaga está pedindo, tudo, fazer toda essa adaptação, isso daí não tem como você fazer
muito. Vai faltar qualidade. Vai né? faltar Na qualidade. customização do currículo para cada vaga. É melhor né? aquela pessoa que fala assim, ó, eu vou me comprometer a mandar 5 currículos por semana. E ela fazer isso De forma de forma consistente. consistente e precisa, né? É. Consistente e precisa. né? Agora, como que você entra então nessa... eu acho que dá pra gente entrar, né? O que a gente fez com o acelerador de emprego? Porque o que a gente quer é que você tenha uma exposição para muitas vagas de emprego. Volume. Volume. Intensidade. Exatamente, porque se a gente está falando aqui, manda 10 currículos por semana, então você precisa ter volume para isso. Você precisa ter as vagas na sua frente para você poder enviar. Então o que a gente fez? O acelerador de emprego, ele tem centenas de vagas postadas diariamente. Ou seja, você já vai ter uma exposição. Só para você ter uma ideia, eu não estou com o número exato aqui, mas nos últimos 28 dias, o acelerador de emprego tinha mais de 10 mil vagas de emprego. Em todo o Canadá, nas todo o 10 Canadá. províncias do Canadá. Nas mais diversas profissões e regiões do Canadá. E o legal do acelerador é que você tem um filtro que você consegue filtrar por vagas de emprego que são semelhantes ou relacionadas ao seu perfil profissional. Isso aí. Então já de cara você já consegue ver vagas de emprego que você pode potencialmente aplicar. Né? Então o fato de você ter diversas vagas, você poder fazer esse filtro, vai te ajudar nessa busca por emprego. E tá tudo num lugar só. Né? Então assim, isso que é interessante. E outra, quando você tá no acelerador, você começa a pesquisar pelas vagas, tal. Você vai navegando, aí você fala assim, ó, essa vaga meio que parece com, né, compatível com o meu perfil. Aí você pode clicar no botão e a nossa ferramenta vai analisar a vaga e vai te dar em português quais são os requerimentos específicos para aquela vaga. Né? Então isso que é interessante. Economiza tempo. Economiza Bastante tempo. né? Você começa... E outra, você pode chegar de repente e falar assim, bom, tá parecido tudo, eu quero comparar essa vaga com o meu currículo. Daí a ferramenta vai comparar esses dois e vai falar para você se compensa você aplicar para vaga ou não. Então assim, só isso daí, em poucos cliques, você já começa a resolver tudo isso. Que nem, por exemplo, tem gente que às vezes vem no nosso canal e fala assim, eu quero imigrar para o Atlântico, eu quero conseguir uma oferta de emprego lá, ou tem uma empresa do Atlântico ou de Quebec vindo fazer feira no Brasil. Atualmente, só para você ter uma ideia, vamos pegar como exemplo, ao invés de Quebec, vamos pegar o exemplo da província, das províncias do Atlântico. Imigração flexível. Imigração super flexível para o Atlântico canadense. O principal empregador lá é a Arvin, né? É uma boa parte da economia. Uma boa parte Arvin. da economia é dessa empresa. Então, só para você ter uma ideia, só nessas últimas 2-3 semanas a gente tem quase 90 vagas de emprego só nessa empresa. Quantas vagas? É quase 90. Então você está falando de quase 90 vagas só numa empresa, numa empresa região do Canadá. Que contrata estrangeiros. Isso já tá no acelerador de emprego. Já tá. Você pode filtrar lá, você pode digitar o nome da empresa. Se você quiser falar assim, quer saber, eu vou focar nessa empresa inicialmente. Aí você vai lá, quase 90 vagas. Pelo menos até hoje de manhã. Aí que tá. Só para você ter uma ideia. O nosso sistema, ele busca 3 a 4 vezes por dia vagas novas em sites de empresa. Diretamente do site de empresa. Não é site de emprego. Sabe por quê? Sabe qual é o problema do site de emprego? Tem muito site de emprego que as empresas postam só para constar que estão postando, mas já tem uma pessoa para contratar, né? Sim, você pega o Isso exemplo. é comum, né? Você pega o site oficial do Job Bank, né? O site oficial de emprego canadense. Boa parte das vagas lá já é o que a gente chama de carta marcada, né? Na verdade, a empresa só está postando lá para falar assim, ó, estamos postando, mas na verdade a pessoa já tem uma pessoa. Já de confiança para... É muito normal isso em empresa, né? A empresa ela sempre já tem alguém para contratar. Então, assim, as vagas de empregos que são puxadas são diretamente com sites. Isso é feito 3 a 4 vezes por dia. Então, por isso que você tem centenas de vagas, porque cada hora o sistema ele tá puxando e também, conforme a gente vai sentindo uma demanda por determinada profissão, uma determinada área, se a gente pega, a gente está tendo muito, por exemplo, pessoal da área de veterinária agora, o sistema vai começar a puxar mais e tentar puxar mais vagas nessa área, entendeu? Então, quantos meses que a gente não ficou trabalhando nesse sistema, né?
Faz meses. Quem acompanha a gente no YouTube sabe, quando a primeira vez que a gente começou a falar de emprego, tudo, não sei o quê, há meses para implementar essa ferramenta. A gente teve até que reduzir vídeo aqui no YouTube, porque a gente estava quase full time no desenvolvimento dessa ferramenta. Então, assim, a ferramenta, deixando claro, a ferramenta foi desenvolvida por seres humanos. Sim. Só que hoje ela já tem uma inteligência artificial em cima de tudo que foi criado para otimizar diversas funções. Eu lembro, nos últimas 3, 4 semanas, pelo menos, eu mudei a minha rotina de trabalho. Eu comecei a acordar às 6 horas da manhã para poder ter, antes das crianças acordarem, para poder ter aquele tempo, sabe, livre, para realmente poder focar. O acelerador, ele mudou a minha rotina aqui nos últimos meses. E vai mudar a sua rotina. Todo esse trabalho nosso é para ajudar você a sair do Brasil e vir para o Canadá. Tem gente que falou assim, eu não quero ficar no Brasil em 2026, eu não quero estar na eleição no Brasil em 2026, eu quero estar no Canadá em 2026. É por isso que a gente está aqui, para ajudar você. Na quarta-feira a gente vai abrir inscrições para o acelerador. Não precisa ser assinante da Aravip, não precisa ser o nosso mentorado. A gente vai abrir inscrições somente para o acelerador de emprego. E no final dessa aula a gente vai sortear pela primeira vez o acelerador de emprego, para você ter acesso a ele. O Caio vai jogar uma hashtag, então tem que estar ao vivo. Se você está vendo a gravação, infelizmente você não vai poder participar, mas você vai poder comprar na quarta-feira o acelerador de emprego. Então, assim, só para finalizar essa parte, você vai ter centenas de emprego, porque você precisa ter centenas, você precisa ter opções, você precisa ter variações, você precisa saber se a ferramenta vai falar se a vaga é compatível com o seu perfil ou não, a ferramenta vai traduzir para você os principais requerimentos em português de forma instantânea, para você poder você pode inclusive, vamos supor, você está sem tempo, não sei o que, eu tô no trabalho, eu tô saindo pro trabalho, não sei, mas viu uma vaga lá, você adiciona como seu favoritos e depois, mais tarde, você pode voltar lá e ver as vagas favoritas que você assinalou, né? Caio, só uma coisa, repete de novo pro pessoal. No acelerador de emprego, ele consegue puxar das empresas canadenses quantas vagas por semana ou por mês? Qual que é a média? A gente teve nos últimos 28 dias um pouco mais de 10 mil vagas. Diariamente, é lógico, pode variar, né? Normalmente domingo tem bem menos ou muito pouco, mas a ferramenta ela vai buscando diretamente no site das empresas e busca a página para você aplicar, o LinkedIn da empresa, ou seja, também é uma ferramenta excelente, porque você você pode inclusive fazer network, pode seguir a empresa no LinkedIn e fazer todo esse contato, mas é isso, são centenas de vagas postadas todos os dias. Quando você começou no desenvolvimento dessa ferramenta, eu falei assim, vai ter 1000 vagas por mês. Se tiver 1000 vagas por mês já é o suficiente, né? Não, é muito mais de 1000 vagas por mês. Eu mesmo, Caio, se a gente tivesse feito uma aposta, você teria ganho. E o sistema ele vai se autolimpando. Você não vai ver vagas que já foram ou ocupadas ou que a empresa já não está mais divulgando. Não, o sistema ele vai reciclando e você sempre vai ter essas vagas fresh, né? Vagas frescas lá no sistema. Eu também me autolimpo, cara. Só deixando claro, pessoal. Você também? Eu também me autolimpo. Agora, que bom. Segundo aspecto, a gente falou de volume. Você tem que ter intensidade e volume. É que nem pescar numa lagoa sem peixe. Não, você tem que pescar numa lagoa com muito peixe. A primeira coisa, agora é o anzol. Que anzol que você coloca, que vara que você coloca, que a gente vai falar agora. Você tem que saber administrar a aplicação, a postagem de vaga. Porque aquela coisa, Caio, se eu sair metralhando toda semana em currículo, o meu currículo vai ficar genérico, não vai ficar específico a vaga. A gente volta de novo naquele erro que a gente estava comentando nessa aula. Como que eu consigo administrar um grande volume de aplicações sem me perder no meio dessas aplicações? Sabe por quê? Uma das principais coisas quando você está procurando por emprego, você está aplicando para vagas, é você fazer o famoso, em português, não sei se usa esse termo no Brasil, eu acho que eu já vi vídeo no Brasil que o pessoal usa, você fazer o follow-up. Acompanhamento. O acompanhamento. Você chegar para a empresa depois de uma semana, você fala assim, mandei o meu currículo, tal, vocês receberam, tem alguma dúvida, sabe? Ou seja, depois que você aplicou, você dá uns dias e você faz esse acompanhamento. Basta pegar, por exemplo, você está aí no Brasil, você quer comprar casa, você quer comprar um carro, não sei o quê, aí você vai lá, eles pegam o seu nome, pegam o seu telefone, né? Liga para você depois de uma semana. Depois eles vão te ligar. Ou no meio da semana. No meio da semana. Você pega esses mercados que tem essa parte de vendas super desenvolvida, né? Eles fazem isso. Concessionária de carro faz Então, isso. concessionária, eles fazem isso. Acho que eles fazem bastante fazer isso, o follow-up, ligar para você ouvir, você veio para cá, não sei o quê. Você tem que fazer a mesma coisa quando você está aplicando para vaga.
É por isso que se aplica muito, de forma muito intensa com um currículo genérico, é difícil você fazer esse... então eu vou mandar então um e-mail hoje para 50 empresas. Você esquece, você vai esquecer. Sabe, não é assim. Não. É melhor você selecionar as vagas que realmente bate com o seu perfil, e isso a ferramenta vai te dar, o do acelerador, e você, depois de uma semana, a gente inclusive colocou uma funcionalidade de rastreamento, que você pode chegar e falar assim, ó, eu apliquei para essa vaga, você clica no botão, essa vaga ela é adicionada numa aba de rastreamento. E daí você vai poder saber exatamente quais são as vagas que você aplicou. E a ferramenta vai inclusive falar para você, ó, daqui tantos dias, faz um follow-up, manda um e-mail para a empresa. Daí você fala assim, tá, tudo bem, mas o que eu escrevo? A ferramenta vai ter um botão, de gerar e-mail de follow-up, que ela vai te dar um modelo, o que você manda para a empresa. Entendeu? Então você vai ter uma página onde você vai fazer o acompanhamento disso tudo. E você pode filtrar por que etapa que você tá. Se você foi chamado para uma entrevista, você coloca lá, fui chamado para uma entrevista. Se você desistiu, a empresa respondeu, falou assim, não, tá tudo acabado entre a gente. Aí você também coloca lá, fui rejeitado, ou eu rejeitei essa vaga, ou eu desisti dessa vaga. Então você tem como você fazer esse rastreamento, esse acompanhamento, tudo num sistema, dentro do sistema do acelerador. Porque é isso que você precisa fazer. Você manda E outra, você mandou o seu currículo, você aplicou para uma vaga, se você realmente acredita que você é o candidato ideal para aquela vaga, você tem que ir atrás. Você tem que mandar um e-mail para eles e falar assim, ó, mandei Mostrar um currículo para interesse, vocês, né, mostrei interesse, tudo, não sei o quê, tem mais alguma dúvida, sabe? Eu vi que o meu currículo está realmente de acordo com o que vocês estão buscando. Você tem que fazer o follow-up com essas empresas. É engraçado, para conseguir namorado, todo mundo faz follow-up. Todo mundo faz follow-up. Como que é? Loucuras de amor, manda o carro com alto-falante. Né? Agora, para emprego, a pessoa não faz follow-up. Já viu isso? Depois cara? do date, vai lá, manda uma mensagem. Podemos nos ver amanhã, ou depois de amanhã. Manda uma flor, manda um chocolate. Agora, para emprego, você não faz follow-up? Não é verdade? Bem observado. Bem observado. Exatamente. Eu tenho certeza que todo mundo fez isso, né? Então, tudo isso vai estar no acelerador. Toda essa ferramenta de monitoramento vai estar no acelerador. E inclusive, tem um checklist com também. porcentagem. Não tem um negócio agora com porcentagem? Tem. Ele mostra, inclusive, o progresso seu nas vagas. E daí você fala assim, mas não sei o que eu faço, não sei o que... A gente tem um checklist que dá para você ir checando e vendo se você está fazendo tudo de acordo com aquilo que a gente acredita que é a forma certa, a forma eficiente de você procurar por emprego. Então, assim, não tem nem como você ficar perdido em relação a isso, né? Outra coisa importante, outro conceito importante, você tem que ter o currículo, a gente já falou sobre isso, mas agora vamos falar um pouco mais, cara. Você tem que ter o currículo formatado para vaga. Aqui no Canadá, as empresas são muito sensíveis para especificidades. Tem que ser específico. Aqui, geralmente, as empresas buscam, principalmente quando você sai de um emprego de entrada, vai para um emprego mais de escritório, as empresas buscam pessoas com habilidades específicas, experiências específicas, e isso tem que estar espelhado no currículo. Até porque, olha só, se você for pegar do lado humano, quando uma pessoa recebe o seu currículo, porque as empresas canadenses elas recebem centenas de currículos, né? Então você tem duas partes. A primeira parte é, se ela é revisada por um ser humano, uma pessoa que está recebendo o currículo, está dando uma olhada, tudo... Mas por que ser humano? Pode ser marciano também? Revisando? Calma que eu vou chegar nisso. Agora eu tô curioso pra saber. Eu vou chegar nisso. Essa pessoa, ela não tem muito tempo para revisar o currículo. Então ela vai chegar, ela vai ver, bater o olho, 5 segundos, se compensa ela dar uma olhada no seu currículo ou se pela cover letter que você mandou, se já é o suficiente ou não. Se não consegue atrair a atenção dela em 5 segundos, o seu currículo é descartado. Entendeu? Se essa revisão dos candidatos é feita de uma forma com inteligência artificial, que tem muita empresa que utiliza inteligência artificial aqui no Canadá para isso, você precisa ter um currículo realmente customizado para aquela vaga, porque se a inteligência artificial identificar que não tem palavra-chave suficiente no seu currículo que está de acordo com a vaga, ele vai descartar. Não tem perdão para inteligência artificial, cara. Então assim, você não pode enviar currículos genéricos. Mas assim, tem gente que fala assim, nunca tenha currículo genérico. Você precisa ter um currículo genérico. Por exemplo, se eu chego para você, encontrei com você na rua, não sei o que, a gente tá conversando, eu falo assim, mas o que você faz?
Aí você vai descrever pra mim eu faço isso, trabalho com isso, aquilo, já trabalhei tantos anos aqui e tal. Esse é o seu currículo genérico. Todo mundo tem que ter um currículo genérico, entendeu? Você sempre... Às vezes você pode utilizar porque ele bate diretamente com a vaga. Às vezes é porque você tem um portfólio online ou um currículo online que você utiliza esse currículo genérico lá. Então, assim, todo mundo tem. Agora, quando você começa a aplicar para as vagas, aí você tem que dar uma customizada nesse currículo. E no acelerador de emprego, a gente também tem essa ferramenta de customização. Olha só o que a gente fez. Você tá lá no acelerador, você viu uma vaga e você fala assim, ó, essa vaga ela tá bem parecida com as minhas habilidades. Aí tem uma opção que você fala assim, gerar currículo baseado nessa vaga. Aí a ferramenta ela vai pegar o seu currículo genérico, vai pegar aquela vaga e vai adaptar e vai te dar em poucos segundos um currículo customizado para aquela vaga. E também não só o currículo, mas vai te dar também a cover letter para você enviar na sua aplicação. Então, é aquele negócio, você está procurando por vagas, não sei o quê, uma se adequa bem, de repente você pode até mandar o seu currículo genérico, se ela está de acordo, bem de acordo. Aí se tem uma outra que você precisa dar uma ajustada, a ferramenta vai fazer para você. Você viu uma outra, a ferramenta vai fazer para você. E você consegue ir aplicando, porque aí o ser humano que estiver vendo isso daí vai falar assim, não, realmente as habilidades que essa pessoa tem é compatível com a vaga. E se for uma inteligência artificial que está revisando, a inteligência artificial vai ver que realmente esse currículo está compatível com essa vaga. Então, a gente desenvolveu até isso na ferramenta. Você pode criar centenas, se você quiser, de currículos baseados em oferta de emprego e a ferramenta guarda tudo, esses daí salvo e você pode acessar a qualquer momento, porque vamos supor, você tá aplicando para uma vaga que é muito parecida com aquela outra que você aplicou. Você fala assim, eu vou usar o mesmo personalizado que eu usei para aquela empresa, eu vou usar nessa. Então, você vai ter tudo guardado para você utilizar a hora que você quiser e não tem limite. Se você tem centenas de empregos sendo postados todo dia, você está aplicando para, 10, 20, 30 vagas por semana, você pode ter quantos currículos personalizados você quiser também. Então, pessoal, daqui a pouco, a gente está quase chegando ao final da aula já, daqui a pouco a gente vai sortear uma assinatura do acelerador de emprego e nessa quarta-feira a gente vai abrir inscrições para o acelerador de emprego. Você não precisa ser assinante da área VIP, a gente vai abrir para quem não é assinante da área VIP. Então, assim, resumindo, cara, a gente está falando do acelerador de emprego. No acelerador de emprego você vai ter desde essa parte de volume, você vai ter muitas ofertas de emprego, o cara já falou aqui, eu mesmo fiquei surpreso com a quantidade de ofertas de emprego que a nossa ferramenta está buscando todos os dias, todas as semanas. Você vai poder fazer o monitoramento das suas aplicações e como o Caio agora acabou de explicar, você vai poder fazer também a formatação do currículo de acordo com a vaga e também poder rastrear em que status que está cada aplicação sua. Tudo isso vai estar na ferramenta do acelerador de emprego. Posso dar um spoiler? 5 segundos. A gente está trabalhando também na geração de currículos em francês também. Francês. Ainda não está disponível, mas a gente já tem outros updates que estão por vir nas próximas semanas. A AI nossa ainda está aprendendo francês, é isso? Ainda tá indo para aula. Tá no intermediário básico do francês, é isso, cara? É que é um sistema muito complexo, né? Então a gente precisa cruzar com várias coisas para quando for publicado esse update, ele está bem consistente com a ferramenta, né? Olha que interessante, bem rapidamente, a gente estava fazendo uma pesquisa e tem um caso bem interessante de um professor da Inglaterra, ele chama Keith Anderson, parece inglês mesmo. Keith inglês, Anderson, sim, falei certo? Falou. Keith Anderson. Ele conseguiu um emprego no Google e ele ficou famoso, ele não trabalha mais no Google e ele era um professor e ele ficou famoso por conseguir um emprego no Google e explicar por que ele conseguiu um emprego no Google. E assim, resumo da ópera. Foi porque ele conseguiu formatar o currículo dele de forma bem específica e de forma bem atraente. Ele foi customizando, né? Ele foi customizando assim especificamente. Até eu gostaria só de dar um exemplo, Caio, antes da gente terminar essa aula. Na parte de interesses, porque às vezes no currículo você pode colocar, além das minhas habilidades de programador, eu tenho interesses, outros interesses, né? Ao invés dele falar assim, eu adoro cozinhar nos finais de semana, ele falou assim, eu já participei de um concurso de tortas e fiquei em 3º lugar. É interessante, legal isso, né? É interessante porque quando você faz no seu currículo, o currículo ele tem que ser formatado focando em resultados. Às vezes a pessoa,
o erro da pessoa quando ela faz um currículo é ela achar que o currículo é um histórico profissional seu. O currículo ele não é um histórico profissional. O currículo ele não tem que ter tudo que você fez. Então, assim, esquece com essa ideia de que o currículo ele é um histórico profissional e tem que constar tudo que você já fez. Não, o currículo é como se fosse uma embalagem. Para vender o produto, Uma embalagem profissional sua. Que é quando você está no supermercado, você está vendo o que te chama a atenção na embalagem das coisas. Eu já fui enganado com esse negócio de embalagem, É um material viu, de. Eu fui comprar uma pizza, a foto da pizza na caixa tava linda. A hora que eu fui fazer era pequenininha, murchinha. Né? Não é normal. É normalmente assim, mas. Quer dizer, o conteúdo tem que acompanhar a embalagem. Exatamente. É isso que você tá dizendo, né? Mas, assim, o conceito que eu quero passar é que o currículo, na verdade, ele é um material de marketing, é um material de vendas seu. Então ele tem que expressar como que as suas habilidades vão ajudar a empresa a solucionar o problema delas. 90% dos currículos que a gente já recebeu, ou que a gente vê, ou que a pessoa pede pra gente revisar, o currículo ele é um histórico profissional da pessoa. E não tem nada mais boring. Como é que é boring em português? Entedioso, é isso? É entediante? entediante? Acho que é entedioso. Do que você vê um currículo que ele é um histórico profissional. A empresa não quer ver histórico profissional. A empresa quer ver os resultados que você obteve com as suas habilidades e os problemas que você conseguiu resolver, porque ela está contratando porque ela tem um problema que precisa ser resolvido e você tem que ser a pessoa certa para isso. Cara, então eu entendi. Eu fiz tudo. Eu acessei o acelerador de emprego, coloquei na minha rotina, volume, eu monitorei, eu customizei os currículos de acordo e fui chamado para uma entrevista de emprego. E é isso que é interessante, para terminar essa aula, porque no final das contas você quer ser chamado para uma entrevista de emprego e ser contratado para uma empresa canadense. A entrevista de emprego também é um capítulo à parte que no acelerador a gente vai ajudar você, que é nessa parte de como que você vai se postar na entrevista de emprego e como que você vai treinar para a hora que você chegar na entrevista de emprego você já sabe o que você vai falar. É impressionante que tem gente que não treina para entrevista de emprego, né? A entrevista de emprego tem que ser uma das coisas que você mais treina. É você saber responder as perguntas da forma certa, de uma forma interessante, de uma forma que você mantém a atenção da pessoa, de uma forma que você descreve os resultados que você obteve. É por isso que uma das técnicas que a gente recomenda numa entrevista de emprego é que você abre um arquivo no seu computador, ou no seu Google Drive, ou no seu celular, alguma coisa, e você pega o que a gente chama de você tem que ter um story bucket, que é como se fosse traduzindo, um balde de histórias. Então você pensa em situações profissionais, porque eles vão te perguntar na entrevista isso. Sabe, quando que você teve um desafio que você conseguiu resolver, uma dificuldade, ou quando que o time esteve num problema e você conseguiu, sabe, solucionar. Ou trabalhar em grupo. Ou teve algum problema que você quase desistiu e o porquê que você não desistiu. Ou o que você considera que você precisa melhorar, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Você precisa ter tudo isso já escrito, treinado, para quando a pessoa na entrevista de emprego ela fizer essa pergunta para você, você já decorou, você já treinou com seu esposo, com sua esposa, você já gravou um vídeo de você respondendo essa pergunta em inglês. Então você precisa estar, quando você chega numa entrevista, você precisa estar confiante, porque é aquele negócio. A pessoa faz uma pergunta dessa para você. Me fala um momento, não sei o quê. Que você vai ficar pensando? Você vai ficar tentando lembrar? Não. Teve uma vez, e daí vai sair tudo picotado, vai sair tudo errado, e outro você ainda vai ter que falar inglês ainda, que vai dificultar ainda mais. Então é que negócio. Tenha histórias que você sabe contar de olhos fechados. E no acelerador a gente também tem uma ferramenta para ajudar a pessoa. Tem também para te ajudar nisso, estratégias que você utiliza, conceitos que você utiliza nessa... Só de você usar esse balde de histórias que a gente já está comentando, só isso daí vai te ajudar assim tremendamente numa entrevista de emprego. Você vai chegar na entrevista e vai fluir muito mais, você vai soar muito mais confiante numa entrevista de emprego. E outra, quando você detalha essas histórias antes, você consegue
como é que eu posso dizer? Dar o craft na história. Você consegue Lapidar essa história de uma forma que ela é interessante numa entrevista. Você pode colocar ênfase em determinadas coisas. Isso você só vai conseguir fazer se você já conhece essa história, se você já contou essa história várias vezes, se você já mencionou isso, se você já treinou. É assim que vai sair numa entrevista de emprego. Então é aquele negócio, não esquece. Quando você aplicou para vaga, você tem a cover letter, o currículo e daí você tem a entrevista. A cover letter, ela tem que convencer a pessoa a ler o seu currículo. Porque se a cover letter sua tiver chata, não tiver de acordo com a vaga, a pessoa nem vai ler o seu currículo. Então o objetivo da cover letter é fazer com que o sistema ou a empresa, a pessoa, abra o seu currículo. A função do seu currículo não é fazer com que você consiga a sua vaga de emprego. Aí que tem muita gente que confunde. O currículo não tem a função de você ser contratado. Ninguém é contratado no currículo. O currículo tem a função de despertar um interesse e a função de a pessoa que está vendo o seu currículo falar assim, ó, talvez essa pessoa seja a pessoa certa. O currículo tem a função de fazer com que você seja chamado para uma entrevista de emprego. É que nem eu mandar flor para minha namorada. A intenção é depois casar com ela. É isso, então, né? Tem passos antes disso também. Tem vários passos, né? Passos. Um jantar, uma viagem. Exatamente. Então, assim, se você entendendo essa linha de raciocínio, você consegue... E outra, a entrevista tem outra função. A entrevista tem aquela função de ou você ser chamado para uma segunda entrevista, ou eles baterem o martelo e falar assim, ó, gostei dessa pessoa. Você viu a forma que essa pessoa respondeu? Quando a gente perguntou sobre isso, sobre aquilo, sobre as habilidades, sobre o que ela tá buscando, sabe? Sobre o que é isso ou aquilo. Eu lembrei, ontem, quando que foi? Ontem, eu tava pesquisando sobre um negócio de emprego, tudo no Canadá e tal. A pessoa que estava entrevistando perguntou para ela, quando que você pode começar nesse novo emprego? Olha só, o que você responderia? Né? A maior parte das pessoas fala assim, não, eu posso começar a hora que você quiser. Sabe o que o entrevistador falou? Eu ia falar isso, cara. Sabe o que o entrevistador falou? Ele falou assim, eu nunca contrato uma pessoa que está empregada e ela fala que ela pode começar esse emprego imediatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Que ele falou assim, que mostra que a pessoa não tem comprometimento com a empresa onde ela está trabalhando. Que pode sair no dia seguinte. Ela não vai cumprir com as 2 semanas de aviso prévio. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. O recrutador falou assim, eu nunca contrato uma pessoa que responde pra gente. Ele falou assim, quer saber ele deu um exemplo de quando que ele contratou a pessoa na hora da entrevista. Que ele perguntou pra acho que era uma mulher que estava se candidatando, né? Ele falou assim, quando que você pode? Ela falou assim, ó, eu só posso daqui 28 dias porque eu tenho que treinar uma nova pessoa e eu tenho que documentar tudo aquilo que eu tô fazendo e pra eu poder... Ele falou assim, tá contratado. Eu, quando saí do Brasil, agora falando sério, quando eu saí do Brasil eu tive que fazer isso. Eu fiquei um mês... Eu avisei com 2 meses de antecedência. Eu fiquei um mês na empresa passando todo o meu serviço para outra pessoa. Então é interessante, né? É interessante. Quando que você pode começar? Tem recrutador que não gosta quando você larga um emprego. Você fala assim, amanhã, sendo que você tem um emprego. Você vai deixar o cara na mão lá. Uma resposta errada dessa coloca tudo a perder o que a gente falou até agora na aula. Né? Interessante. Desculpa esse improviso, mas é que eu lembrei, eu falei, eu preciso comentar isso. Isso serve até para quem está procurando emprego no Brasil, né? Isso daí não é só no Canadá. Né? Então, pessoal, a gente está chegando no fim dessa aula da Masterclass. A gente vai ter aula 2 na terça-feira da Masterclass. Então a gente vai sortear o acelerador de empregos agora, daqui a pouco, daqui 5 minutos. E também na segunda aula a gente vai dar uma segunda chance. Vão ser 2 sorteios. Ó, spoiler para quem chegou até agora. Se você não for sorteado agora, você vai poder ter a segunda oportunidade na terça-feira. Caio, antes da gente terminar, vamos ler uma... Tem um depoimento legal. A gente já recebeu diversos depoimentos já do acelerador de emprego, mas a Tânia foi o mais recente que a gente recebeu ontem. A Tânia Damasceno, ela colocou inclusive no nosso YouTube, né? No YouTube. Ela postou no nosso YouTube. Espontâneo, foi um depoimento espontâneo. Comecei a usar o acelerador de empregos e fiquei impressionada com a quantidade de oportunidades disponíveis. Já dei uma olhada na lista de empregos e tem tanta vaga interessante que ainda nem consegui ver tudo. Isso me deixou ainda mais animada, porque mostra que existem, sim, muitas possibilidades reais para quem está se preparando com seriedade. Parabéns pelo trabalho incrível de vocês. Dá para ver o quanto se dedicam para ajudar a gente de verdade. Legal, Tânia. Ser parte da área VIP foi uma das decisões mais acertadas que eu já tomei.
Então, ó, quarta-feira, acelerador de emprego, você não precisa fazer parte da área VIP, você vai poder comprar o acelerador de emprego separado. E, Caio, antes da gente fazer o sorteio, vamos um bônus, que tem mais coisa legal no acelerador Tem de muita emprego. coisa. Lista de empresas que estão autorizadas a contratar estrangeiros, porque nem toda empresa está autorizada a contratar estrangeiro. No acelerador você vai ter uma lista de quantas empresas? 10, 20, 30? Acho que mais de 10, 12 mil empresas. 12 mil empresas. A lista toda, só para eu explicar, a lista toda ela tem mais de 30 mil registros, mas tem empresa que tem mais de uma vez. Contratou mais de uma vaga diferente, mas assim... Você vai ter centenas, milhares de uma lista. E você pode buscar por área profissional. Você pode chegar e falar assim: eu quero saber quais as empresas de tecnologia que contrataram estrangeiros nos últimos meses. Ou que estão, né? As empresas que estão habilitadas para contratar estrangeiros. Você pode. E diversas áreas. TI, veterinário, saúde, home care, enfermagem, tudo. Você tem essa lista em poucos cliques, você consegue filtrar. Fala assim, então aí você tem uma lista de empresas que contrataram estrangeiros, que contratam estrangeiros, estão habilitadas para contratar estrangeiros no Canadá. Excelente, ó, mais um bônus aí que está incluso no acelerador. Caio, a gente vai ter aula 2 na terça-feira e a gente vai entrar em mais detalhes sobre diretório de empregadores, sobre empresas que mais contratam, setores que mais contratam, áreas, regiões no Canadá que estão mais precisando de estrangeiro. A gente vai deixar isso para aula 2. A gente já vai entrar nos específicos das empresas na aula 2. Eu acho que é isso, Caio. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou. E agora a gente vai fazer o sorteio. Então, lembrando, para participar do sorteio, a gente vai verificar se você está inscrito no nosso canal, se você está na nossa lista irmãosprezia.com/acelerador. Tem que estar cadastrado, tem que estar recebendo nossos e-mails, até para saber se você ganhou, até para você receber o acesso eu vou pedir mais uma coisa. Ao acelerador. Eu vou pedir mais uma coisa. Entre para o nosso canal do WhatsApp. Se a gente esquecer, eu vou colocar o link no chat aqui na lateral, porque a gente vai divulgar o ganhador ou a ganhadora no nosso canal do WhatsApp. Então não esqueça de entrar pro nosso canal do WhatsApp. Ó, então Zap, hein, pessoal? Vamos estar no Zap. Então o Caio agora vai dar uma hashtag bem criativa. Bem criativa, Caio. Emprego no Canadá. Hashtag emprego no Canadá. Posta no chat e você vai concorrer ao acesso ao acelerador de emprego no Canadá. Vamos ver quem vai ganhar o acelerador de emprego? Então, ó, quem ganhar hoje, parabéns já. Boa sorte na sua busca por emprego. Você está adquirindo a melhor ferramenta, o melhor serviço de busca por emprego no Canadá. Não tem nada nem próximo do que a gente oferece no acelerador de emprego. E se por um acaso você não for sorteado, na terça-feira a gente vai fazer mais um sorteio. Olha, em primeira mão, na terça-feira vai ter um segundo sorteio e na quarta-feira a gente vai abrir inscrições para o acelerador de emprego. Não precisa fazer parte da área VIP. Se você faz parte da área VIP, você já está acessando o acelerador de emprego. Isso daí são para pessoas que ainda não adquiriram nenhum serviço nosso. A gente vai dar oportunidade exclusiva nessa quarta-feira para você comprar o acelerador de emprego. Então, ó, e vai ter presente, sorte. Viu? Vai ter quem entrar para o acelerador tem muitos bônus e presentes que depois a gente comenta mais sobre isso. Na terça-feira a gente vai entrar em detalhes de todos os presentes que a gente vai dar para você. Então olha só, o pessoal tá digitando, Caio. E quem ganhar hoje vai ver que a quantidade de coisa que você vai ganhar. Emprego no Canadá, 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 emprego no Canadá. Tá vendo? Só de repetir, eu já tô mais empolgado, motivado a procurar por emprego no Canadá. Que bom, Guilherme. Eu acho que repetição mental funciona também, né? Isso é bom também, né? Bom. Então é isso? É isso. Então, muito obrigado para quem acompanhou aí a aula até aqui. A gente se vê na terça-feira, vai ter mais novidade, a gente vai comentar sobre empregadores, a gente vai dar outras dicas. Eu espero que aquilo que a gente já abordou hoje, o ponto é o seguinte, Guilherme, aquilo que a gente já abordou hoje aqui, tudo aquilo que a gente já comentou, se você aplicar, se você pegar essas dicas e você, a partir de hoje, já começar a implementar na sua estratégia de busca por emprego no Canadá, você vai ter resultado. Isso é inquestionável. Pega essas dicas que a gente comentou aqui, reassiste a aula, vê tudo aquilo que a gente falou, começa a implementar, que você vai ver que você vai ter resultado. A gente se vê na aula 2, a gente se vê no acelerador de emprego, a gente se vê quarta-feira no acelerador de emprego e antes tem a aula 2 que a gente vai entrar em detalhes sobre empregadores canadenses. Boa noite, uma ótima semana e até terça-feira. Tchau, tchau.